temos que submeter a CVM e ao Banco Central, que são os dois órgãos que regulam a atividade da Bolsa, para fazermos, portanto, um eventual lançamento desse contrato no final do ano. Okay. Obrigado. Impedimentos não existem, a não ser caso a CVM ou o Banco Central não aprove o contrato, que não é normal, e caso o setor não queira o contrato. Acho que esses são os dois pontos relevantes. Muito obrigado. Essa é uma pergunta do Guilherme Ribeiro para o Carlos. Algumas usinas se encontram em uma situação financeira fragilizada, o que sugere uma maior velocidade na consolidação do setor. O BNDES tem planos concretos de financiar essa consolidação? Olha, o banco ele vem acompanhando com bastante atenção, né? A carteira do banco nesse setor ela é muito grande. Entendemos que esse é um setor estratégico para o país e entendemos que a formação de players, de grandes players, né, é importante para o setor. A gente está falando aqui de 400 unidades industriais, relacionadas a cerca de 200 grupos econômicos, que são bastante heterogêneos em termos de gestão, de governança. E, para ser objetivo na resposta, nós temos interesse no processo de consolidação, dada a importância do setor para o país. Gostaríamos de ver o setor contando com grupos fortes. E o banco ele tem, e aí eu diria que não é uma regra específica para o setor sucroalcooleiro, na verdade, essa regra ela transcende o setor, ela é aplicável a todos os setores, e a regra principal é que o banco ele participa, sim, na verdade, a palavra seria através de equity, e não dívida, né? Nós temos instrumentos de equity, e, eventualmente, estamos propensos a participar de algumas operações de consolidação. É necessário destacar que o caráter que norteia a atuação do banco na participação do capital das empresas, ele é temporário, ou seja, nós entramos no capital e já temos no horizonte, no médio prazo, para longo prazo, não existe um tempo previamente definido, isso varia caso a caso, mas é pressuposto que o banco, em algum momento, lá na frente, vá sair do capital da empresa, dado que a gente tem a necessidade, como banco de desenvolvimento que somos, temos a necessidade de reciclar a nossa carteira, e, no fim do dia, o que nós temos por objetivo o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Portanto, o BNDES ele entra, sim, no capital de algumas empresas, como já fazemos, inclusive, em algumas empresas do setor, mas sempre sob a ótica de que vamos sair ali na frente. Muito provavelmente, no momento em que essa empresa realizar um IPO, que, no momento, é uma possibilidade pouquíssimo remota, para não falar impossível, mas a prerrogativa é de que, numa eventual abertura de capital, o banco saia, e, normalmente, a gente gostaria que essa saída via abertura de capital ela se desse no nível de Bovespa, novo mercado, com um bom nível de governança corporativa, boas práticas, enfim, tem toda uma série de prerrogativas que norteiam a nossa decisão. Outra questão é que o banco, normalmente, ao participar desse processo de consolidação, promovendo a união de duas ou mais empresas do setor, ele muito provavelmente não vai ser a única variável da equação, a única solução da equação. Então, outro ponto que nós identificamos como chave na tentativa de chegar a uma solução para um eventual movimento de fusão ou de aquisição, é que exista a presença imprescindível de um co-investidor, ou seja, o banco entra, sim, como participante da nova empresa,
mas presumindo que vá entrar um outro sócio estratégico, normalmente uma empresa que tenha esse viés consolidador ou que tenha potencial para tal. Então, essas, na verdade, são algumas premissas básicas que a gente obedece e tem procurado observar nos movimentos que a gente vem acompanhando mais de perto. Okay? Perfeito. Carlos, mais uma pergunta para você, do Francisco Almeida Neto. Em relação a um possível financiamento do BNDES para projetos que aproveitassem, né, a oferta de mão de obra, contribuindo socialmente para recolocar os desempregados resultantes da mecanização do setor, né? Então, a pergunta se refere a isso. Haveria algum aspecto que algum tipo de financiamento do BNDES para um apoio a esses possíveis desempregados, né, contribuindo, né, para a realocação deles em outras atividades? Perfeito. Então, para os senhores, fazendo... Perfeito. Então, fazendo uma indústria de papel a partir dos produtos da cana-de-açúcar, né? Então, alocando esses funcionários nessa indústria. Tentar responder a pergunta já é quase que um projeto desenhado, né? Mas tem que ser binário, ou sim ou não. Nós podemos financiar, agora, financiamos projetos apresentados por empresas que já estejam devidamente constituídas, né, do ponto de vista jurídico, e aí o projeto, se tiver, na verdade, um caráter social, ou seja, se o mote do projeto ele for muito forte nesse aspecto social, como o senhor está colocando, eventualmente até o projeto ele não vai ser analisado pelo Departamento de Biocombustíveis, apesar da questão de ser ligado a ver o derivado da cana, né? Mas o banco ele tem uma área chamada área social, área de inclusão social, onde projetos com esse mote, né, quer dizer, com esse apelo mais de projeto social, eles são analisados utilizando-se outros parâmetros, né, na análise. Então, de certa forma, podemos fazer a operação, talvez utilizando outros parâmetros que não os que são usualmente colocados nas nossas análises dos projetos de açúcar e álcool, talvez agregando outros parâmetros. É possível, sim, financiar, desde que haja uma empresa já constituída que carregue esse pleito ao banco. E é interessante, um ponto que o senhor colocou, é que tem um caráter também de inovação, ele seria um caráter, um aspecto bastante meritório. Então, mais um elemento positivo. Muito obrigado. Eu teria aqui uma pergunta, talvez para os panelistas, que tem sido um assunto recorrente aqui. O Brasil e os Estados Unidos vem desenvolvendo mercados financeiros muito pujantes, né, e inovadores para essa área do etanol. Haveria, nos projetos que nós vemos, tanto do governo quanto a iniciativa privada, há uma necessidade de se prover ou de se informar, ou até mesmo de se desenvolver uma série de pontos da cadeia produtiva, desde a produção até o carro flex em outros países. Haveria, nas instituições dos senhores, intenção de propagar essas ideias de financiamentos ou mesmo de instrumentos básicos para a securitização, né? Então, esse seria um ponto que nós colocaríamos aqui.
Carlos ou Ivan? Sempre me joga na fria, né? Bom, eu diria que, do ponto de vista de... Nós estamos falando aqui muito de financiamento do setor em função de restrição de crédito, em apoio do BNDES, seja por conta dessa restrição para capital de giro e para a função principal do BNDES, que é financiar o investimento, o aumento da capacidade produtiva. E, nesse sentido, tanto a Bolsa, enquanto elemento do mercado de capitais, tem esse mesmo objetivo, mas de oferecer para o setor, e nós temos 5 empresas que abriram o seu capital e negociaram as suas ações, 5 empresas do setor com ações negociadas na Bolsa. Ontem, o valor de mercado dessas 5 empresas era de aproximadamente 5 bilhões de dólares. Essas empresas, portanto, usaram a abertura, a venda de ações, o famoso IPO, para captar recursos para os seus projetos de investimento, da mesma forma que elas podem tomar dinheiro do Rabobank ou de outros bancos ou do BNDES, seja para o capital de giro ou para o seu investimento. Tem uma outra modalidade, que são as securitizações de recebíveis. Foi criada no Brasil uma lei, no 11.076, no final de 2004, que permite a utilização de recebíveis para que, por exemplo, uma usina possa emitir um certificado de direitos creditórios do agronegócio, cujo lastro poderá ser tanto uma CPR representando um suprimento de cana-de-açúcar, seja por cana própria ou cana de terceiro. Então, é possível usar uma CPR de cana-de-açúcar ou mesmo um contrato de exportação de cana-de-açúcar, ou de álcool, para emitir esses títulos, que é o CDCA, é um Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, que é um título privado. Ele não, quem vai comprar esse título é um investidor do mercado financeiro. No ano passado, nós tivemos 38 bilhões de reais emitidos desses títulos. Temos um total, até hoje, de cerca de 6 bilhões de reais de CDCAs emitidos por diversas empresas do agronegócio. Portanto, esse é o mecanismo alternativo privado de financiamento para o setor, e ele, para o investidor, ele tem a vantagem que esse título não tem IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e não tem imposto de renda, quando o comprador desse papel for uma pessoa física. Portanto, essa lei do governo, e por acaso eu trabalhei nela, teve o objetivo de criar um sistema privado de financiamento do agronegócio, uma ligação direta entre o agronegócio e o mercado financeiro, em complemento ao famoso Sistema Nacional de Crédito Rural ou aos recursos privados de capital de giro. Esse é um recurso de capital de giro e é uma alternativa que o setor sucroalcooleiro ou qualquer setor do agronegócio brasileiro pode se utilizar como mais uma alternativa de financiamento, especialmente do seu capital de giro. Bom, pelo BNDES, o que eu posso falar é o seguinte: securitização de recebíveis é uma alternativa interessante, criativa, mas, realisticamente falando, inclusive o banco já utilizou esse tipo de recurso, mas em operações de longo prazo, na nossa área de exportações, derivadas de vendas que a Embraer, exportadora brasileira, realizou no passado para algumas empresas americanas, e, a partir desses contratos, nós conseguimos gerar lastro para uma operação de tesouraria, de securitização desses ativos. Enfim, eu diria que isso está muito na fronteira do que a gente poderia